Depois vem Isaías, Jeremias, capítulo 17. E o versículo 5 em diante, a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Pai querido, nós te louvamos. Te agradecemos porque na Tua palavra sempre tiramos lições preciosíssimas para a nossa jornada, nossa caminhada no dia a dia aqui na terra. Nós te louvamos porque a Tua palavra nos orienta como proceder, as nossas atitudes que precisam ser firmadas em Ti, Senhor. Assim nós te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, adolescente, cada um que chegou ao templo nesta noite, e que todos possam sair daqui edificados, abençoados. Nós te agradecemos, Pai, pelo esforço que cada um fez em chegar à Tua casa, e que todos possam sair abençoados, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Meus queridos, baseado nesses versículos, eu quero falar sobre o tema: bendito o homem que confia no Senhor. É claro que o caminho para uma vida bem-sucedida exige escolhas. E para obter uma vida bem estruturada, uma vida produtiva, sempre vai exigir boas decisões. A nossa vida, todo dia, nós temos que tomar decisões. Decisões de ouvir a Deus ou ouvir os homens. Decisões de confiar em Deus e na sua palavra, ou confiar nos homens e nas suas filosofias. Nós temos que tomar decisões de seguir os nossos próprios desejos, que nem sempre estão alinhados com a vontade soberana de Deus, ou seguir realmente a vontade de Deus. Nós temos que tomar decisões sobre o sentimento do nosso coração, da nossa consciência. Precisamos tomar decisão com respeito às orientações da palavra do Senhor. E essas escolhas que nós temos que fazer no dia a dia tem tudo a ver com a qualidade de vida que nós teremos aqui e agora, e principalmente essas decisões também vão indicar como será a nossa vida no além, como será a nossa vida depois. O versículo que nós lemos começa com um versículo que muitos interpretam errado. Quem já não ouviu esse dizer? Bem que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. É um ditado corrente
muitas vezes até no meio evangélico. Quem já não ouviu isso? Mas vamos estudar, será que a Bíblia está afirmando isto? O versículo 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, o homem que confia no homem, ele é maldito quando ele confia no homem e aparta-se de Deus e confia no homem sem Deus. Porque esta palavra veio ajudar que estava abandonando a Deus, estava na eminência de ser atacada pela Síria, e em vez de correr a Deus, em vez de buscar a Deus, em vez de humilhar-se perante Deus, eles foram pedir ajuda ao Egito, ao rei do Egito, e eles estavam confiando que o rei do Egito poderia dar a solução para eles, e daí veio a palavra: maldito o homem que confia no homem, maldito vocês que em vez de se humilhar e buscar a Deus, vocês estão confiando no rei do Egito, e o rei do Egito não vai poder fazer nada por vocês. Irmãos, parece uma proposta, quando a gente lê assim, maldito o homem que confia no homem, parece uma proposta de exclusão social, de desconfiança absoluta no homem, que ninguém pode confiar em mais ninguém. Infelizmente, isso vai quase que às atitudes do ser humano e às atitudes dos jeitinhos brasileiros, vai quase que fazendo com que fica difícil confiar numa outra pessoa. Parece que realmente a primeira parte do versículo, sem ler o contexto que vem antes e depois, parece que se torna até real na vida das pessoas. Porque parece que está difícil confiar em alguém hoje. Mas quem tem Jesus, tem vida transformada, tem vida mudada, e você precisa ser confiável. O crente que não é confiável, ele precisa se regenerar, ele precisa deixar Jesus transformar a sua vida, porque a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. A nossa palavra tem que ser confiável. Jeremias não se inclui entre aqueles que pregam o afastamento dos homens como forma de proteção contra a falsidade e o engano. Não, ele não está aqui querendo excluir o convívio social, dizendo que não se pode confiar em ninguém, porque nós fomos criados, irmãos, para amar, para relacionarmos-nos. Isso implica confiabilidade, confiança, verdade. O homem, ele foi criado para se relacionar. Não tem como, irmãos, você viver num mundo sem relacionamento. E você vai relacionar-se com pessoas que você acredita, com pessoas que você confia. Se nós não confiássemos em ninguém, eu e você se tornaríamos um cínico, estaríamos vivendo em um mundo dominado pela falsidade e desconfiança. Lá fora isso pode ser muito real, mas quem tem Jesus tem que ter uma vida diferente. O que a Bíblia está dizendo aqui de forma bem clara é que é maldito aquele que confia no homem e aparta o seu coração de Deus. Quem aparta o coração de Deus realmente não é confiável. Realmente não se pode confiar. O confiar aqui não é aquele confiar no sentido de amizade, respeito, confiança que temos pelos amigos, irmãos, pais, líderes e outros. Nós temos que ter essa confiança. O confiar aqui fala quando você coloca o teu coração, quando trata-se no sentido de depositar sua fé, de esperar que a pessoa venha a ser a solução da sua vida, do seu futuro.
É maldito aquele que confia dessa maneira, que a sua vida, a solução, a sua fé está depositada em alguém. Não, irmãos, a nossa confiança, a nossa fé está depositada no Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, eu preciso confiar no irmão. Se eu não confiar no irmão como crente, eu vou confiar em quem? Se eu não confiar no irmão que está aqui adorando ao Senhor, levanta mãos santas ao Senhor, eu vou confiar em quem? É claro que muitas vezes somos traídos pela confiança que temos em alguém, mas essa confiança que aqui Jeremias está dizendo é quando a pessoa deposita a confiança, quer dizer, a fé, a solução numa pessoa. Não, irmãos, a nossa solução vem de Deus, está em Deus. Pessoas que assim depositam a sua fé numa outra pessoa, quando essa erra, as mesmas perdem o rumo da vida, perdem a razão de viver, e muitos abandonam a Deus e se desviam até do caminho do Senhor. Irmãos, é triste quando realmente alguém deposita a sua fé numa pessoa. E quando essa pessoa erra, ele perde o rumo. Muitos até abandonam a fé, desistem de Deus, porque a sua fé estava no homem, mas a nossa fé está em Deus. A nossa fé está em Deus. Agora, nós precisamos sermos pessoas confiáveis. Na nossa vida de fé, a nossa vida regenerada, a nossa vida transformada, nós precisamos ser pessoas confiáveis. E que você, irmãos, nas suas atitudes, no seu proceder, na sua vida cristã, você precisa ser confiável. Porque se as pessoas não verem que você é uma pessoa confiável, como que eles vão acreditar no Jesus que você segue? Como eles vão acreditar no caminho que você diz que é o caminho da verdade, que é o caminho da salvação? Para eles acreditar que você tem uma vida transformada, que você segue a Jesus, e Jesus é a verdade, a vida, que Jesus é realmente a solução, eles precisam confiar em você. Não depositar a fé em você, como Judá estava depositando sua fé e sua confiança no rei do Egito e apartando-se de Deus. Aí realmente é maldito aquele que faz assim. O profeta Jeremias faz uma profunda comparação. A palavra de Deus aqui está nos advertindo que não podemos transferir a confiança no Senhor aos homens. Você não pode transferir, colocar a tua confiança em Deus no mesmo patamar ou mais nos homens do que em Deus. O que Deus estava advertindo era Judá, que estava fazendo essa aliança com o Egito para se protegerem das ameaças iminentes que estava para acontecer, a invasão da Síria. Deus estava chamando o seu povo, Deus estava chamando Judá ao arrependimento, mas eles estavam confiando não mais na proteção de Deus, mas sim nos recursos, nos pactos, nas alianças, na proteção militar do rei da Assíria, e estavam confiando em outros povos. Então Jeremias veio e profetizou palavra dura, palavra de Deus, dizendo que era maldito. Judá tinha parado de confiar em Deus e apenas estava confiando no rei do Egito. Quem faz assim é maldito. Se você apartar teu coração de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, e começar a seguir apenas o que alguém está falando, você vai ser maldito. Os que confiam no homem sem Deus são comparados a um arbusto seco e solitário no deserto, uma terra salgada e inabitável. Foi o que Jeremias está dizendo. Quem deposita sua fé,
aparta seu coração de Deus e apenas começa a confiar nas pessoas e nas filosofias que as pessoas muitas vezes inventam e falam, essa pessoa é como um arbusto seco. É como você viu aqui, no deserto não há flor, algo verde. No deserto não há floresta. No deserto não há muita vegetação. Aí encontra-se aqueles arbustos muitas vezes solitário, ali sozinho. E Jeremias está profetizando da parte de Deus, dizendo que aqueles que confiam nos homens e abandonam, apartam o seu coração de Deus, é como esse arbusto seco, solitário no deserto, lá numa terra salgada, uma terra inabitável, ele está sozinho. Muitos estão vivendo, irmãos, como um arbusto seco e solitário no deserto, porque deixaram de ouvir a Deus para seguir os conselhos dos ímpios. Quantas pessoas têm abandonado, apartado o seu coração de Deus e seguindo filosofias, seguindo histórias, seguindo achismo. As pessoas acham que é assim, têm falado assim, algumas heresias ou diversas heresias, doutrinas, muitas vezes que não estão na Bíblia, que são algo produzido na mente das pessoas. E as pessoas falam, e as pessoas vão seguindo, vão confiando nessas pessoas, não depositam a sua confiança em Deus. Então, Deus está falando que esses são como um arbusto seco, solitário no deserto, porque deixaram de ouvir a palavra de Deus, apartaram o seu coração de Deus. Irmãos, nas escolhas da vida, nas escolhas que nós temos que enfrentar no dia a dia da nossa vida, nós precisamos entender que precisamos escolher fundamentados na palavra de Deus. Muitos escolhem seguir o caminho do homem, mas o caminho do homem só leva ao fracasso, a frustrações, às ilusões e ao deserto. Quando se confia em Deus, então é diferente. Porque quando se confia no homem sem Deus, irmãos, apenas nas filosofias, se perde a qualidade da vida, e a vida fica sem compreensão, a vida fica desprovida, fica sem sentido. É como esse arbusto no deserto, sem sentido, não dá fruto. A vida fica limitada, apenas as pessoas vendo hoje, não conseguem ter a visão ampliada do projeto de Deus para a sua vida, daquilo que Deus tem para a sua vida, do amanhã. Irmãos, quantas pessoas estão depositando sua confiança naquilo apenas que estão ouvindo, muitas vezes por pessoas que não têm nada de Deus, ou a maior parte das pessoas que não tem nada de Deus. Por exemplo, quantos educadores, astros de televisões, estrelas de cinema, de TV, pessoas muitas vezes que até são formadores de opiniões, mas que não temem ao Senhor, como também não só formadores de opiniões, mas até alguns programas televisivos, novelas, que vão trazendo conceitos, mas são conceitos humanistas, conceitos humanos, que vão ditando regras, vão influenciando as pessoas a seguir os seus planos, as suas teorias, as suas filosofias, e assim muitos estão seguindo essas pessoas, essas filosofias. Muitos estão sendo influenciados pelos formadores de opiniões, mas que não temem ao Senhor. E assim, irmãos, são pessoas que vão sendo malditas, porque é maldito aquele que vai seguindo essas pessoas, seguindo essas filosofias, seguindo esses formadores de opiniões que não têm Deus, que não temem a Deus. Pelo contrário, tudo que eles falam
são contrários a Deus e à palavra de Deus. Isso é deserto seco. Irmãos, o deserto seco não tem nada para dar. Uma planta no deserto, o deserto seco, seja, aquele deserto que já é seco, não brota nada ali, são consideradas essas pessoas que são formadores de opiniões, mas sem Deus, sem temor a Deus, pessoas influenciadas totalmente pelo diabo, são realmente instrumento na mão de Satanás, que estão muitas vezes influenciando as pessoas, e infelizmente até alguns que se dizem crentes, que vêm à igreja, mas são influenciados por alguns formadores de opiniões aí. Quantos que estão tentando, irmãos, convencer, e que as suas espertezas são, bem na verdade, as suas espertezas são terríveis, e são formas, eles ficam dizendo que são formas de sucesso, são formas para viver bem na vida, são realmente o que se tem de melhor para você seguir. Irmãos, quantos estão seguindo isso? Estão vivendo uma vida atribulada e não vão chegar a lugar nenhum. Pessoas que confiam, pessoas que acreditam mais nas fantasias da TV e dos conceitos apregoados pelas revistas, pelas novelas e outros. Infelizmente, isso vai trazer maldição ao seu coração. A Bíblia diz: maldito aquele que confia nisto, que está cercando o seu coração com essas coisas. Mas o crente, irmãos, ele cerca o seu coração com a palavra de Deus. E aqui a Bíblia vai dizendo então que aquele que realmente vai seguindo ao Senhor, ele será então como uma terra com uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmãos, aqui está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, há uma bênção. Há uma bênção para aqueles que ouvem, para aqueles que confiam, para aqueles que orientam a sua vida na palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são comparados a uma árvore frondosa, plantada junto às águas. Não se encolhe, mas abre-se como uma árvore frondosa e se oferece para abrigo e descanso. Irmãos, aqui está dizendo que aquele que confia no Senhor não teme o calor, não teme a secura do deserto, não teme os dias maus, porque ele está plantado junto aos ribeiros das águas. Ele está plantado, até pode ser no deserto, mas a sua raiz está indo na fonte, e a fonte é Jesus. Irmãos, aqui está dizendo, ainda está bem claro, está dizendo que poderá vir o calor, poderá realmente, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor, as lutas, o sol escaldante, quando vem tempo contrário. Não, ele não se apavora. Aqui está dizendo, irmãos, que ele realmente, a sua folha fica verde. No ano da sequidão ele não se perturba. Quer dizer, quando vem os dias difíceis, os dias de sequidão, ele não se perturba, porque ele tem estrutura, porque ele está fundamentado em Cristo, porque ele está fundamentado na fonte. Assim é o crente, irmãos. O crente, ele confia no Senhor, e no Senhor ele se alegra. Ele confia no Senhor, e no Senhor ele é bendito, porque ele confia no Senhor. Então ele não se perturba quando vem os dias maus, quando vem tempo contrário, quando vem realmente dias complicados e difíceis, como nós estamos vivendo. Mas
é um crente que vai crescendo emocionalmente, espiritualmente, com valores que realmente vão sendo bênção. Os seus valores, a sua vida está alicerçada nos preceitos divinos e não em filosofias humanas. Não significa, irmãos, que quem confia no Senhor não enfrentará problemas, não enfrentará dificuldade, não. Aqui diz que aquele que confia no Senhor, vem dia de sequidão, vem calor, mas ele não se perturba, porque ele está estruturado na fonte. Jeremias disse que o calor, a secura, como no deserto, virão sobre todos, mas sobre aquele que teme e confia no Senhor, ele não vai se fadigar, não se fadiga, nem se deixa, ele nem aqui diz que ele não continua tendo folhas verdejantes e continua dando fruto. Mesmo nos dias complicados, ele continua frutificando. Assim é o crente que está firmado na rocha que é Cristo, irmãos. Os dias são difíceis, mas ele tem a graça de Deus na sua vida e ele continua dando fruto, continua dando fruto. Jeremias está falando de uma vida abundante, confiar em Deus e tomar orientação corretas, irmãos, é realmente você ser um crente frutífero o tempo todo. Agora, Jeremias está dizendo também que o coração do homem é enganoso. O homem tem que ter cuidado, ele tem que vigiar a porta do seu coração, ele tem que vigiar o seu coração. O coração que está falando aqui não é o órgão, coração que bombeia o sangue para as artérias, para as veias, não. É o nosso sentimento, a nossa vida, a sede dos nossos conceitos e sentimentos. Jeremias diz que o coração é enganoso, que seus sentimentos, as emoções, muitas vezes você tem que cuidar porque elas podem não ser confiáveis. A única fonte para crescer e se amadurecer corretamente está em Deus, irmãos. A única maneira de o teu coração não se enganar é você sempre colocar toda a tua confiança em Deus e viver para Deus. Quem confia no Senhor cresce e amadurece de maneira correta, rompe com uma vida de fracasso, de imobilismo, com essa sequidão, com essa vida improdutiva, mas ele passa a dar fruto, e fruto que glorifica o Senhor. Irmãos, nós vivemos num mundo onde a sedução, o fascínio, de confiar nas coisas e ver as coisas, vem de maneira avassaladora contra nós, através da mídia, através de propaganda. Você muitas vezes fica seduzido, fascinado para seguir alguma outra coisa, e o teu coração muitas vezes até pede outra coisa, mas fundamente o teu coração na palavra de Deus. Antes de dar um passo, vê se realmente está em conformidade com os preceitos de Deus, se aquilo que você vai fazer, aquela decisão que você vai tomar, aquilo que você está pensando, vai glorificar a Deus. Se Jesus estivesse em você, Ele tomaria essa decisão? Em seus passos, que faria Jesus? Ele falaria o que você falaria? Ele faria o que você faria? O que você está fazendo? Ele pensaria da maneira que você pensa? Em Jesus, em sua vida, como que seria a decisão? Então, irmãos, tome decisão como se fosse Jesus, e você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. A tua vida será mais abençoada, a tua vida será mais alegre, porque a Bíblia diz: bendito os que confiam no Senhor. O crente, irmãos, confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia compara como uma árvore frondosa. É tempo de ser árvore frondosa. Você foi chamado para ser essa árvore frondosa. É esperar em Deus, é tomar posse das promessas que Deus tem para você.
E há muitas promessas que Deus tem para você, porque a tua esperança, irmãos, deve sempre estar fundamentada em Deus. A tua esperança está fundamentada em quem, irmãos? Quando está fundamentada apenas no homem, você pode ter grandes decepções e frustrações. A esperança de alguns estava depositada no governo, né? E estamos vendo aí o que está acontecendo com o nosso Brasil. Está voltando a 20, 30 anos atrás, aquelas incertezas econômicas, né? E assim, nós temos que confiar no Senhor, irmãos, depositar a nossa confiança no Senhor. Confiar no Senhor é encontrar um solo fértil e vitórias profundas vindo dos céus para você. Quando você confia em Deus, irmãos, você pode até viver num deserto, até você pode viver numa situação complicada e passar por momentos complicados, mas as tuas raízes estão sendo fortalecida, porque ela vai procurar as correntes das águas, vai procurar Jesus. Jesus é a fonte perene para a nossa vida. Mas aquele que se afasta de Deus, aquele que deposita sua confiança somente nas pessoas, acaba, como a Bíblia diz aqui, sendo um arbusto seco no deserto, solitário, pois se desligou do seu próprio Criador. Irmãos, você não pode ser um arbusto seco no deserto, você tem que ser uma árvore frondosa. É questão de decisão. A Bíblia fala aqui, que aquele que confia apenas no homem e aparta seu coração de Deus, é um arbusto seco no deserto. Mas aquele que confia no Senhor, pode estar no deserto, mas ele vai ser árvore frondosa. Árvore frondosa, vai sempre dar fruto. A confiança no Senhor é comparado como essa árvore com raízes profundas na beira de um rio. Nunca faltará o alimento, mas sempre vai ter alimento para sustentá-lo e sustentar outros. Aleluia. O homem, irmãos, não pode remir-se de suas próprias, ele não pode remir-se com suas próprias forças, ele não pode dar a volta por cima, dependendo dele, confiando nele, não. Mas ele precisa entender que ele precisa de Deus e confiar em Deus. Então, queridos irmãos, nunca parte o seu coração do Senhor, nunca parte a sua vida de confiar em Deus. Não deixe o seu coração apartar-se de Deus, mas você precisa seguir as orientações divinas, porque a palavra de Deus é muito clara. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Isso quer dizer que ele está confiando no homem, fazendo do seu braço a sua força. Ele acha que ele tem condições de vencer todos os percalços da vida, ele tem condições de vencer todos os dissabores e todos os problemas da vida com a força da carne no seu braço, quer dizer, com a sua força própria. E você, com a sua força própria, não vai chegar a lugar nenhum, irmãos. Não vai muito longe. Você vai lutar, vai cansar e não vai conseguir vencer as lutas do dia a dia. Não confia no teu braço. Confia no braço do Eterno. Confia no braço do Senhor, porque Ele está com a mão estendida, dizendo: eu te ajudo. Eu te ajudo. Aqui está dizendo que é maldito aquele que confia no homem e na força do seu braço, que confia em si. Não, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou... Não vai nada, irmãos. Se nós não tiver Deus na vida, nós não vamos em lugar nenhum. É Deus que faz a diferença na nossa vida. É Deus que faz a diferença na nossa casa. Aleluia. Então aqui está dizendo, irmãos, que nós não podemos confiar na força do nosso braço e não podemos apartar o nosso coração de Deus. Não aparte o teu coração de Deus. Não aparte o teu coração de Deus. Porque o coração do homem é enganoso, mas quando ele está em Deus, por isso a palavra de Deus diz: filho meu, dai-me o teu coração. Deixa o teu coração nas mãos de Deus.
e daí você não será enganado. Deixa, quer dizer, o teu sentimento, as tuas emoções na mão do Deus, e você vai ser vitorioso, aleluia. Então, irmãos, confie no Senhor, confie no Senhor, e Ele fará coisas tremendas na tua vida, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, aleluia. Ficamos em pé nesse momento, irmãos. Você vai ser bendito quando você colocar teu coração nas mãos do Senhor, confiar nele. Você vai ser essa árvore frondosa, que mesmo nos momentos difíceis da vida, você sempre vai frutificar. Mesmo vindo sol escaldante, quer dizer, lutas, problemas, dificuldades, crises, tudo isso vem e está vindo e está aí, mas você confia no Senhor, você confia no Senhor, o Senhor vai dar-te vitória, o Senhor vai fazer você navegar. As águas são turbulentas, o mar está revolto, mas a nossa confiança está no Senhor. Em tempos de crise, é tempos de oportunidades, e é tempo de nós termos maior comunhão com os céus, porque, irmãos, Deus permite que nós passamos por crise, porque, infelizmente, e não deveria ser assim, não deveria, mas infelizmente, irmãos, já viram que o crente, ele busca mais a Deus quando está em crise? Quando está com luta, quando está com problema, ele vai orar mais, vai buscar. Não devia ser assim, nós devíamos orar todo o tempo, buscar a Deus todo o tempo, mas quando o negócio está apertando, daí a gente vai chorar aos pés do Senhor, né? Então Deus permite vir algumas lutas aí, irmãos, para você ser mais crente, para você orar mais, porque quando está tudo assim, todo o vento soprando a favor, tem gente que até esquece de Deus. É só irmão ver nas noites de quinta-feira, quantas pessoas vêm nas quinta-feira, e é uma bênção o culto de quinta-feira, porque muitos aceitam Jesus e estão firmes aí, mas irmãos, já viram que centenas de pessoas já passaram pelas quinta-feiras, receberam bênçãos, pessoas testemunharam aqui à frente de curas e milagres, mas depois nunca mais voltaram à igreja. Quer dizer, o vento começou a soprar a favor, esqueceram de Deus. Muitas vezes Deus permite uma luta para a pessoa vir para a igreja, né? Então, irmãos, não espere vir luta para você estar na igreja, aleluia. Mas nós, com luta ou sem luta, estamos na casa do Senhor, buscando ao Senhor, confiando no Senhor. E quem confia no Senhor é como árvore frondosa, que sempre vai dar fruto. Amém?